Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. O crescente número de conflitos judiciais é um dos principais desafios da justiça brasileira, que tem buscado alternativas por meio do incentivo à conciliação e de métodos extrajudiciais. Tudo isso para tentar conter a escalada de processos e dar uma resposta mais efetiva à sociedade. Mas será que o judiciário tem força suficiente para combater a cultura do conflito? Para discutir o assunto, eu recebo a desembargadora Marileda Migliorini, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina e diretora da Escola Judicial. Marileda também ocupa o cargo de ouvidora do Regional. Doutora Mari, seja bem-vinda, obrigada pela presença em nosso programa. E para começar, eu gostaria que a senhora falasse então um pouco sobre essa cultura do conflito que parece estar bem arraigada na sociedade brasileira, que por mais que os magistrados se esforcem para julgar os processos, o número de ações não para de crescer. Obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Eu acho que tu te referes a um conflito de litigiosidade, conflito do litígio, não exatamente a uma cultura do conflito, porque o brasileiro ele não é conflituoso. É diferente do que acontece na França, desde a Revolução Francesa, e em outros países da Europa. O brasileiro tem sim uma cultura de levar o seu caso ao juiz. Ele quer que o juiz decida aquilo. E isso tem uma resposta. Eu acho que é o resultado do tempo que nós saímos de uma ditadura e caímos direto numa Constituição repleta de direitos sociais, de direitos e deveres individuais. Uma Constituição que coloca o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da República. E isso incentivou o cidadão brasileiro a procurar a justiça cada vez que o seu direito não fosse cumprido. Inclusive aqueles direitos dispostos na própria Constituição que ainda não tinham sido regulados. E o Estado, que tem o dever de ser protetor dos direitos sociais, ele acabou sendo um grande violador desses direitos. Como ele assim? É um grande litigante. Por exemplo, no caso dos aposentados, das grandes ações de aposentados que já aconteceram. E, então, é natural que o brasileiro tenha essa necessidade de procurar, depois de tudo isso, de procurar a justiça. A gente tem aquela frase dita por muita gente, né? Eu vou procurar os meus direitos na justiça. Ela fica uma frase que é bem utilizada, né? E na justiça do trabalho, em momentos de crise, essa procura aumenta quando não se conseguem cumprir as obrigações trabalhistas. E muitas vezes, até por conta dessa cultura do litígio, uma desavença ou alguma coisa que não foi paga, que poderia ser resolvida entre patrão e empregado ali, eles trazem para a justiça, coisa simples. Falando então sobre a questão da justiça do trabalho, então muito se discute as causas desse número grandioso aí de ações em tramitação. Mas no caso específico, a gente poderia afirmar que o verdadeiro problema não seria o baixo cumprimento espontâneo das normas trabalhistas por parte dos empregadores? Então, eu sou diretora da Escola Judicial do nosso tribunal. E o tema deste ano da Escola Judicial é a crescente litigiosidade no judiciário trabalhista brasileiro. E nós fizemos o nosso primeiro módulo, onde nós discutimos e tentamos ter um panorama das possíveis causas da litigiosidade na nossa região. E justamente uma dessas reflexões foi o baixo cumprimento espontâneo das obrigações trabalhistas. E sabe, Letícia, isso me levou a uma reflexão. As empresas multinacionais que têm regras rígidas de compliance,
que onde elas estejam no mundo inteiro, elas cumprem rigorosamente a lei do país, aqui elas são grandes devedoras. Por que isso? O que acontece? De todas as ações que elas têm no mundo inteiro, 98% estão no Brasil. Então, como explicar que uma empresa que tem por regra cumprir a lei do país onde ela está, é descumpridora no nosso país dessa forma? É uma reflexão, é uma coisa para se pensar o que acontece. Isso pode estar na nossa legislação, por exemplo? Na dificuldade, em diversas temos muitas leis esparsas. Não sei, é uma coisa para poder ser melhor investigado e analisado. Bom, a senhora comentou na questão do evento da Escola Judicial que discutiu aí as causas e consequências da litigiosidade. Que outras reflexões os debates trouxeram? Várias reflexões. Por exemplo, no caso de uma lei que dá ensejo a várias interpretações, ou uma decisão, várias decisões sobre a mesma matéria, várias decisões diferentes, são hipóteses que podem ensejar um aumento da litigiosidade. O avanço da sociedade, nas relações de trabalho na sociedade, os avanços da tecnologia, como os casos dos aplicativos, por exemplo, o Uber, que representa um desafio para a magistratura, que continua com as mesmas ferramentas e as novidades vêm, e, consequentemente, os processos também vêm, as novas ações sobre isso. Acabam desaguando, né? Sim. E o que o judiciário pode fazer? Por onde começar? Este, Letícia, é o desafio da Escola Judicial para o próximo módulo. Nós vamos tentar verificar possíveis soluções para o problema, vamos trazer palestrantes de fora, palestrantes regionais, trocar experiências e verificar até onde que nós, juízes, podemos inovar ou modificar alguma coisa para tentar minorar esse problema. Bom, doutora Marileda, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa. Eu converso com a desembargadora Marileda Migliorini, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Doutora Mari, queria voltar um pouquinho à nossa conversa do bloco anterior. A senhora comentou a questão da crise econômica, então queria abrir um parênteses para tratar essa questão da crise econômica e política que o país vive hoje. Por que justamente em períodos economicamente ruins é que vem à tona a ideia de que a Justiça do Trabalho ela gasta mais do que arrecada e que é um obstáculo? Esses ataques à Justiça do Trabalho não acontecem só em períodos de crise econômica, eles são permanentes. O que acontece é que em períodos de crise, essas posições antagônicas à Justiça do Trabalho, elas se exacerbam. E eu acho que nós temos que combater essa ideia de que a Justiça do Trabalho gasta mais do que arrecada. Porque a Justiça do Trabalho, ela não existe para dar um lucro econômico. A função da Justiça do Trabalho é harmonizar a relação capital e trabalho. É uma justiça social, né? É uma justiça social e esse valor social da Justiça do Trabalho não tem como ser mensurado. Imagina tu, Letícia, se nós não tivéssemos a Justiça do Trabalho, que consegue colocar um pouco de ordem nessa relação. Como ficariam as coisas? Uma boa questão para as pessoas refletirem, né? O que seria sem a Justiça do Trabalho. Bom, então, voltando agora para o tema da nossa pauta, a gente pode dizer que a instabilidade da jurisprudência trabalhista sobre casos iguais estimula o conflito, né? Então, diante disso, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho assim, sobre o sistema de precedentes criado pelo novo CPC, se tem força suficiente para combater a litigiosidade.
Quando nós temos, sobre a mesma matéria de direito, várias decisões diferentes, é natural que surjam novas ações envolvendo aquela matéria na expectativa de receber uma sentença, uma decisão mais favorável. A partir do momento em que há um precedente vinculante para o julgamento de todas essas ações iguais, eu acredito que efetivamente vai reduzir o número de ações, porque as partes vão saber o resultado, vão saber se vão ganhar ou vão perder e não vão ficar nessa expectativa. Diminui também, contribui para a diminuição da insegurança jurídica, que é outro tema bastante polêmico. Isso é o mais importante, eu acho. Sim, e a questão da negociação coletiva, que tem sido muito debatida, ela pode ser uma saída para a litigiosidade também? Sim, eu acho. A negociação coletiva bem feita, conduzida por sindicatos bem intencionados, observando a Constituição, os direitos consagrados na Constituição e voltada para os interesses das duas categorias, laboral e econômica, eu acredito que vai ser respeitada pela Justiça do Trabalho e pode contribuir para a redução da demanda. Inclusive, a própria Organização Internacional do Trabalho recomenda a negociação coletiva como uma técnica mais satisfatória para a resolução dos conflitos coletivos de trabalho. E está na Constituição Federal o reconhecimento das negociações coletivas. E seguindo nessa linha, para a desembargadora Ana Carolina Zaina, do TRT do Paraná, ao anular uma negociação coletiva, o Judiciário estaria, na verdade, promovendo a litigiosidade. A senhora avaliza essa ideia? Sim. Se a Justiça do Trabalho anula uma convenção coletiva que segue a orientação do Tribunal Superior do Trabalho ou que segue a orientação do Supremo Tribunal Federal e que segue os comandos da Constituição Federal naquilo em que ela determina com relação às negociações, eu acredito que nesse ponto que a desembargadora Zaina falou, ela contribui para aumentar a litigiosidade, sim. São muitos os acordos, as negociações coletivas que o Judiciário acaba de alguma maneira não homologando? Não é não homologando, o Judiciário anula. Em processos individuais, acontece de anular uma convenção, uma cláusula da convenção coletiva ou acordo coletivo. Bom, aproveitando então esse gancho dessa discussão, eu gostaria de saber como é que a senhora avalia a questão da prevalência do negociado sobre o legislado, que é um dos principais temas debatidos e polêmicos da reforma trabalhista. Sim. Eu acho que a gente não deve falar em prevalência do negociado sobre o legislado, porque a lei tem de ser obedecida. O juiz tem de obedecer à lei. Mas também o negociado. Desde que o negociado obedeça ao que diz a Constituição Federal, naquilo que é possível flexibilizar em momentos de crise, que são a jornada e o salário, e desde que haja uma contraprestação para o empregado. Porque a própria Constituição reconheceu os acordos e as convenções coletivas e a Organização Internacional do Trabalho também. Acredito que o grande temor seja realmente que haja uma perda de direito por parte dos trabalhadores, né? Sim, por isso que eu fiz a ressalva, desde que haja esse cuidado, que os direitos básicos sejam respeitados, e eu acho que não há uma prevalência, há um respeito para um e para outro, são normas distintas. Tem que ficar bom para os dois lados. É assim que são feitas as convenções, há concessões mútuas. Só que há uma gama de direitos que não podem ser flexibilizados. E por isso que eu disse, dentro do que a Constituição permitiu flexibilizar. Então, e são normas, a lei é uma norma, a convenção coletiva é outra norma. Então, uma vez que as partes sentam
para negociar e assinam aquilo, e a Justiça do Trabalho reconhece que aquilo está dentro dos parâmetros legais, não tem por que não seguir. É lei entre as partes. Bom, doutora Mari, eu vou ter que chamar mais um intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Estamos de volta para o último bloco do programa com a desembargadora Marieleda Migliorini, vice-presidente do TRT de Santa Catarina. Bom, doutora Marieleda, o Poder Judiciário brasileiro vem se esforçando para conseguir implantar a cultura da conciliação, a cultura do diálogo, enfim, tentar diminuir aí os conflitos judiciais. E o TRT de Santa Catarina, por exemplo, é um dos tribunais que mais concilia no país. Ele ocupa o 4º lugar no ranking nacional de conciliação do Poder Judiciário, segundo o relatório Justiça em Números do CNJ. A que a senhora acredita esse resultado? Esse resultado não é de agora. Nós sempre conciliamos. E eu atribuo ao nosso tribunal, desde sempre, ao incentivo à conciliação. Eu me lembro quando eu era juíza substituta e o corregedor nos incentivava a fazer a composição, dizendo que era melhor do que uma sentença e por uma série de razões. E atribuo também aos nossos juízes, os colegas de primeiro grau, que se esforçam nas mesas de audiência, que não é fácil, tem que ter paciência, disposição, boa vontade para conseguir o acordo. Eles estão de parabéns. E agora o CNJ, com essa campanha, esse incentivo à conciliação, estendendo para todo o Poder Judiciário, está tornando aquilo que nós fazíamos e sempre fizemos, a importância do judiciário, para todo o judiciário, que é a conciliação. A Justiça do Trabalho sempre existiu antes para conciliar e depois para julgar. E acho que essa é a tônica agora para todo o Poder Judiciário. A gente pode dizer que a Justiça do Trabalho foi vanguardista, né, nessa questão da conciliação, que agora é abraçada por todos os tribunais. Sim, né? Desde que ela existiu, ela sempre foi conciliadora. Antes de se tentar audiência inicial, não, primeiro nós vamos conciliar, vamos tentar fazer a conciliação, antes de qualquer outra coisa. E como diretora da Escola Judicial, como que a senhora avalia o papel das escolas na formação de conciliadores, que é uma coisa difícil para o juiz conciliar, né? Sim, é fundamental. Ela está no programa de formação inicial e continuada dos magistrados. E este ano está em andamento um programa de formação de mediação e conciliação para juízes e servidores. Uma espécie bacana, que é uma espécie de laboratório, sim, na verdade. Sim, temos aulas práticas, teóricas e também um estágio para os servidores supervisionados pelos juízes. Uma coisa muito interessante que vem também desse incentivo do CNJ e que o tribunal está encampando, está fazendo, e eu acredito que nós vamos melhorar ainda mais isso que nós temos dessa vanguarda, que é a capacidade de conciliar. E aproveitando então esse gancho, recentemente o tribunal regulamentou um procedimento de mediação e conciliação pré-processual nos casos específicos de dissídio coletivo. Essa atribuição passou a ser responsabilidade da vice-presidência, cargo que a senhora ocupa atualmente, né? Como é que funciona esse procedimento? Esse procedimento foi baseado num modelo do TST, que também é conduzido pelo vice-presidente, e que estimula a conciliação pré-processual antes dos conflitos. Então, não é exatamente um processo, não é um processo, ninguém é julgado. As pessoas interessadas podem pedir a intervenção da Justiça do Trabalho. Quem são essas pessoas interessadas? São aquelas que podem entrar com dissídio coletivo, que podem entrar com uma ação coletiva. Antes de entrarem com ação, elas podem entrar em contato com a vice-presidência e fazer um pedido de intervenção, de mediação e conciliação pré-judicial, antes do processo. Uma espécie de mesa de negociação ali entre as partes. Sim, aí eu vou determinar
a chamada da outra parte, uma audiência para tentativa de acordos. E existe alguma diferenciação de procedimento, no caso do magistrado, quando ele está diante de uma conciliação ou diante de um caso desse, que ficaria mais próxima da mediação, por exemplo? Aqui, no nosso procedimento, nós fazemos a mediação e a conciliação. Mas, tecnicamente, há diferença. Na mediação, o mediador faz o contato, ele conduz o diálogo entre as partes, mas ele não interfere. Ele deixa que as partes cheguem a um resultado, a um acordo. Na conciliação, não. Ele ouve as partes também, ele conduz o diálogo, mas ele também intervém. Ele faz a proposta dele. Aqui, no caso, nós fazemos as duas coisas. Bom, e se as partes não chegarem a um consenso, o que acontece com esse processo? Não sei se não é processo, não é um processo. Verdade, a gente né? fala no processo, mas não em termos de processo judicial. Não, é um processo no termo da palavra normal. O que acontece nada. Tudo que acontece durante aquela audiência vai ser registrado em ata. Então, se tiver acordo, vai ser registrado em ata. Se não tiver, vai ser registrado e vai ser arquivado. Não é um processo. Não há um julgamento, não vai acontecer nada. As pessoas não precisam ficar preocupadas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência com essa nova dinâmica, né, que é algo novo. É novo mesmo. Nós começamos esse ano e tivemos a primeira audiência de conciliação pré-processual e foi muito gratificante. Nós conseguimos fazer um acordo. No início, as partes estavam meio tensas, nervosas, e isso é muito natural, porque cada uma chega com o seu problema, com os seus anseios e querendo resolver. Mas depois, aí está justamente o papel do mediador, do conciliador. Nós fomos conversando. Quando eu atuo como conciliadora, eu deixo as partes muito à vontade. Porque nós não temos regras, é tudo informal, não tem aquele momento processual. Eu digo assim, quer conversar? Vai ali, conversa, vamos conversar, vai ali e tal. Então as partes se levantam, conversam, porque tem representinha naquela audiência, representantes das duas partes, das duas categorias, e a tensão foi soltando. Porque você deixa as partes falarem, você deixa elas explicarem o problema, elas chegam querendo falar. E aí você vai conduzindo para que tenha respeito, para apaziguar os ânimos, e vai tentando conduzir, elas enxergarem que o problema de cada um é importante. Que cada um tem a sua dificuldade. O meu é importante, mas ele também tem as suas dificuldades. O dele também. Eu faço uma empatia e eu tento passar para elas que cada uma tem que olhar o da outra e não achar que é só o dela que é importante, e por isso cada uma tentar ceder. E foi o que aconteceu. Eles conseguiram fazer uma composição que foi boa para as duas partes. Eu também dei um pouquinho a minha proposta e no final ninguém saiu vitorioso, porque todos saíram vitoriosos. Não foi assim uma pessoa, não teve um ganhador, um perdedor. Acho que é importante lembrar que tem que ser provocado pelas partes a negociação pré-processual, né? Não é uma coisa que o judiciário pode... Porque apesar de ser uma negociação pré-processual, antes que haja, é uma negociação judicial, é feita aqui, mas por provocação das partes. As partes têm que querer e nos provocar. E eu estou à disposição. Bom saber, acho que a importância realmente dessa mediação pré-processual, acho que ela tem um impacto na pacificação social, né, que é o tão buscado na questão da justiça do trabalho, principalmente porque ela tem essa função de evitar, muitas vezes, greve ou paralisações, né? Sim, a função primordial da justiça do trabalho é a pacificação social. Então, o direito de greve é um direito garantido pela Constituição, mas é muito melhor quando as próprias partes conseguem evitá-lo. Evitam o desgaste, evitam o sofrimento, a espera. E se o judiciário, de alguma forma, consegue ajudar antes que as coisas desaguem numa greve, todos
saem lucrando, inclusive a sociedade, Com certeza, que também é atingida. Greve é o último recurso que os trabalhadores utilizam, né? Ninguém quer fazer uma greve. E nem eles preferem um acordo. E eu passei por essa experiência, apesar de não ser pré-processual, nós conseguimos fazer um acordo das duas categorias que estavam às vésperas, de uma categoria que estava às vésperas de uma greve importante, e que eu percebi como elas queriam fazer a conciliação, como era importante antes da greve. E interessante que, apesar de ali ser um processo, e nós estávamos fazendo já no âmbito processual, eu lidei com a conciliação mais ou menos como eu faço com a conciliação pré-processual. Eu deixei as partes muito à vontade. Todas entraram, todas tomaram água, todas ficaram à vontade, dialogamos e aquilo parecia até pré-processual. Foi muito bom, foi uma experiência também muito boa. E por isso que eu acho, Letícia, que a conciliação é o caminho. O CNJ está certo de levar isso para todo o judiciário. Bom, doutora Mari, foi um prazer conversar com a doutora. Obrigada por ter vindo. Prazer foi meu, Letícia. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse nosso novo procedimento, que é a conciliação e mediação pré-processual. Obrigada. Hoje conversamos com a desembargadora Marileda Migliorini, vice-presidente do TRT de Santa Catarina, sobre a cultura do conflito. Nos vemos no próximo programa. Até lá!